Olá, quero ler com você um pequeno texto, mas importante texto para termos uma qualidade de vida. O texto sagrado se encontra em Hebreus capítulo 12, no versículo 1, e nos diz assim: Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Correr e ter paciência parece que são duas coisas contrárias, antagônicas, mas a caminhada cristã, ela não deixa de ser uma corrida. Nessa corrida nós poderemos nos embaraçar. E o texto sagrado diz que nós devemos deixar todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Mas hoje eu não quero falar sobre o pecado. Eu quero falar sobre os embaraços da vida. Em 1845, houve uma famosa expedição liderada por um capitão chamado Franklin. Esse homem saiu em 2 navios em direção ao Ártico para a exploração no Ártico. Esse navio, essa embarcação, ela foi muito bem equipada para os padrões da sua época. No seu interior havia uma vasta biblioteca de 1.200 livros. Havia uma coleção de porcelana chinesa para servir todos os oficiais que estavam naqueles 2 navios. Ali toda a prataria, todos os talheres tinham as insígnias dos seus oficiais ali desenhados e bordados a ouro. Havia muito luxo para os padrões da época. Mas o inverno os alcançou, e nesse inverno as 2 embarcações ficaram congeladas e eles não puderam se desfazer da prisão do gelo. A história nos diz que eles conseguiram, 2 homens saíram dali puxando em seus trenós tudo que puderam de valor carregar naqueles trenós, mas morreram tentando sair com uma riqueza. Assim é a nossa vida. Existem coisas que nos embaraçam e nós devemos, segundo o conselho da Bíblia Sagrada, deixar tudo que nos embaraça para que a nossa caminhada de fé seja um sucesso, para que a nossa caminhada de fé seja uma caminhada leve. O Senhor Jesus diz que o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quando o fardo está pesado, com certeza há embaraços a serem desfeitos. Na expedição de Franklin, a história diz que 129 homens morreram. Eles ficaram presos no gelo. A vida gela quando nós deixamos o que é essencial e começamos a prestar mais atenção naquilo que é superficial. Uma vida centrada no ego, uma vida centrada nas coisas da carne, ela vai se tornar uma vida vazia. Uma vida vazia, ela não produzirá frutos dignos de arrependimento, como nos diz a palavra do Senhor. Mas o que é o embaraço? E eu listei algumas coisas que poderão nos ajudar a identificar o embaraço em nossa vida. A primeira delas, o embaraço é tudo aquilo que geralmente nos atrasa. O que tem atrasado você? O que tem atrasado a sua vida? O embaraço é tudo aquilo que nos atrasa. Segunda consideração, o embaraço é geralmente aquilo que nós não precisamos. Não é só aquilo que me atrasa, mas é também aquilo que eu não preciso. Se você for um acumulador, você, com o tempo, vai chegar à conclusão de que não tem mais espaço para você carregar tanta coisa. E quando nós morremos,
Desse mundo nós não levamos nada a não ser a própria essência. Então, o embaraço é algo que me atrasa, é algo que eu não preciso, e o embaraço é aquilo que me impede de prosperar. Qual tem sido o seu embaraço? A palavra de Deus nos dá alguns exemplos de pessoas que tiveram suas vidas embaraçadas. A Bíblia diz a respeito de um gigante, conhecido pelo seu nome Golias, um homem que tinha mais de 3 metros de altura, e o seu embaraço foi a sua autoconfiança. Ele perdeu a guerra para um menino que aparentemente não oferecia nenhum perigo, que aparentemente lhe parecia ser fácil a derrota daquele menino. Mas uma pedra bem atirada, bem colocada, tirou aquele gigante prepotente que tinha uma autoconfiança, ele foi ao chão, ele morreu. O embaraço de Golias era a sua autoconfiança. A palavra de Deus também diz que havia um homem, ele era um profeta, e o Senhor Deus o chamou para salvar uma nação inteira. Era a cidade de Nínive. A cidade de Nínive estava debaixo do juízo de Deus. Mas antes do juízo veio a graça, a misericórdia, e o Senhor, como expressão da sua graça e misericórdia, ele enviou o seu profeta chamado Jonas. Mas Jonas, desobediente no seu chamado, ele fugiu do seu chamado. O embaraço de Jonas foi fugir. Ele perdeu tempo e quase perdeu a própria vida, porque ele decidiu não obedecer ao Senhor. Havia um outro homem, a Bíblia diz que o Senhor o levantou para ser um juiz em Israel. Seu nome Sansão. O Senhor Deus deu instruções claras de como deveriam ser a vida de Sansão. Mas ele, em determinada altura da sua vida, ele deixou de prestar atenção no conselho divino. Ele começou a embaraçar-se com as coisas dessa vida, com a luxúria, com as obras da carne, e ele terminou cego e sem força. O embaraço de Sansão foi deixar de ouvir o conselho de Deus. Qual é o embaraço na sua vida? O que tem atrasado você? O que tem impedido você de prosperar? Qual é o seu embaraço? Porque o texto que nós lemos diz que nós devemos deixar todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. A palavra de Deus diz que havia um casal, aparentemente um casal maravilhoso, serviam o Senhor. O seu nome era Ananias e sua esposa Safira. E eles fizeram uma promessa. Ninguém pediu uma promessa para eles. Eles fizeram um voto a Deus. Ninguém pediu esse voto. Só que na hora de cumprir o voto, eles não falaram a verdade. E a mentira foi o embaraço de Ananias e Safira. E eles pagaram com a própria vida. O que tem embaraçado você? O que está atrasando você na sua vida? A Bíblia fala a respeito de um homem que teve um embaraço na sua vida, que trouxe prejuízo à sua nação, que perdeu a guerra, sendo antes ela uma nação vitoriosa. E quando ele entrou em Babilônia, ele desejou uma capa babilônica. Ele escondeu os tesouros babilônicos debaixo da sua cabana, e a nação de Israel perdeu uma batalha que seria uma fácil batalha, porque havia um embaraço escondido na casa de alguém. O que você tem escondido que tem trazido embaraço à sua vida? Que tem atrasado não só a sua vida, mas a vida da sua família? Eu quero terminar essa relação de maus exemplos dizendo a respeito da mulher de Ló. O Senhor Jesus disse: lembrai-vos da mulher de Ló. A Bíblia diz que os anjos foram até a casa de Ló para tirarem ele e sua família
de Sodoma e Gomorra, porque Sodoma e Gomorra seriam destruídos. Eles receberam instrução. Deus sempre nos instrui. Se você precisa de orientação, clame a Deus, Ele vai orientar você. E a instrução era: corram para o monte, para a rocha, uma representação da pessoa de Jesus. Corra para a rocha. E o segundo conselho era: não olhem para trás. Ló, suas filhas e sua mulher saíram de Sodoma, saíram de Gomorra, mas no meio do caminho, a mulher de Ló olhou para trás e ela transformou-se em uma estátua de sal. É o que nos diz a palavra de Deus. O Senhor Deus nos chamou para salgarmos, sim, para trazermos um tempero a esse mundo, mas quando deixamos de obedecer a sua voz, a sua instrução, nós nos tornamos um embaraço para o próprio reino de Deus. E nós ficamos como a mulher de Ló, sem fazer nada. Ela se tornou uma estátua. A sua vida está paralisada? Você não consegue ir nem para frente nem para trás? Qual tem sido o seu embaraço? E eu termino essa meditação dizendo: na expedição de Franklin, 129 homens morreram porque estavam com muita coisa que não podia ser deixado para trás. Os 2 que tentaram sair carregando riquezas no trenó também morreram. Você pode correr um sério risco na sua vida se você não deixar hoje os tipos de embaraço que o Espírito Santo fala ao seu coração. Eu quero terminar abençoando a sua vida, orando para que Deus ilumine os olhos do seu entendimento, ajudando você a deixar tudo aquilo que te impede de prosperar, que te impede de prosseguir, que te impede de crer e obedecer a palavra de Deus. Deixe o embaraço, todo o embaraço. Que Deus te abençoe, que essa palavra possa edificar o seu coração e fazer com que você cresça em fé. Compartilhe essa palavra com alguém que você conhece que está com a vida paralisada por conta de embaraços. Deus te abençoe. Até mais.